No vídeo anterior, eu ensinei a criar um painel interativo e junto com ele uma barra de rolagem, certo? Então vamos só recapitular de forma bem prática mesmo, ou aqui na guia do desenvolvedor, na opção inserir, nessa primeira opção aqui onde aparece controles de formulário. Vou na opção barra de rolagem, ok? Vou desenhar a barra de rolagem e agora eu vou formatá-la, vou configurá-la. De que forma? Clico com o botão direito, formatar controle. E o que nós fizemos no vídeo anterior? Nós fizemos o básico, né? O valor atual é 0, o valor mínimo vai ser 0 também, e o valor máximo, essa parte aqui é extremamente importante você entender. Entenda como valor máximo como sendo a quantidade de linhas que a sua matriz tem, que a sua tabela tem. Exemplo, no nosso caso aqui, nós estamos alterando em linhas, então o meu valor máximo tem que ser em linhas. Se nós estivéssemos alterando em colunas, com uma barra na horizontal, então eu teria que ter como informação a quantidade máxima de colunas que a minha matriz tem. Nesse caso, a minha tabela, a minha matriz, tem 207 linhas. Vou deixar aqui o valor máximo 207. Alteração incremental vou deixar de 1 em 1 e o vínculo da célula vai ser aqui a L1, ok? Então nós fizemos isso no vídeo anterior. Vou dar um OK. E nós vamos ver que a barra de rolagem vai funcionar perfeitamente, ok? Agora imagine a seguinte situação, você tem uma tabela, uma matriz, uma base de dados que tenha muita informação. Não é? Aqueles relatórios que você extrai do sistema da sua empresa, que tem muita informação. E o valor, e você contou que a quantidade de linhas que essa planilha tem é 31 mil. Então o valor máximo vai ser 31 mil. E você deu um OK e se deparou com essa seguinte mensagem. O valor da barra de rolagem deve ser de 0 a 30 mil. Significa que passando de 30 mil não funciona mais, não atende mais a necessidade. Então a sua necessidade já não consegue mais ser atendida por essa ferramenta, por esse controle. Então você deve pensar o seguinte: então se eu tiver uma base de dados muito grande, eu não consigo trabalhar um painel, não consigo criar? Consegue, e é isso que eu vou demonstrar agora. Eu vou te passar uma outra alternativa, certo? O que a gente vai fazer como outra alternativa? Ainda na guia desenvolvedor, nós vamos na opção inserir. Controle de formulário nós não vamos usar, porque nós vimos que a barra de rolagem tem uma limitação e essa limitação prejudica, eu não consigo trabalhar, ela atrapalha, ela não atende à minha necessidade. Controle de ActiveX, são essas ferramentas que eu vou utilizar. Tá, e qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é a seguinte: no controle de formulário, quando a gente insere esse controle em qualquer canto aqui do Excel, eu consigo fazer a formatação dele dentro do próprio Excel. Foi o que nós fizemos agora há pouco. Cliquei com o botão direito, fui na opção formatar e aqui a gente configurou. Então, toda essa configuração que nós fizemos foi dentro do próprio Excel. Então, os controles de formulários permitem isso. O controle ActiveX, não. A configuração, a formatação dele tem que ser através do VBA, ok? Então, de forma bem simples, eu vou desenhar aqui do lado uma barra de rolagem, parecida com essa. Percebam que, visualmente, ela já é muito diferente da que nós temos aqui como modelo anterior. Ela é mais bonita, ela destaca aqui de uma forma 3D mais interessante a própria barra. Enfim, como que a gente começa a configurar ela? O critério, a lógica de configuração vai ser a mesma dessa daqui, tá bom? Não vai ter nada de diferente. Mas o que eu tenho que explicar é o seguinte: por essa ferramenta exigir, digamos assim, uma configuração por trás do Excel, quando você desenha ela, se você der 2 cliques, ele vai abrir essa tela do VBA, que é onde faz a programação, a chamada programação por trás do Excel. Se você der 2 cliques nela, por acidente ou por ventura, e abrir essa tela, não tem problema, você fecha. Por quê? Porque nós não vamos configurar nada aqui, ok? Vou fechar. Tá, mas por que ele abre essa tela? Ele abre essa tela porque esse tipo de controle, ele permite fazer várias e várias configurações, vários e vários comandos, várias e várias execuções, desde que eu saiba criar essa programação em cima desse controle, ok? Mas, nesse caso, no nosso caso que nós temos aqui, nós não vamos utilizar aquela programação. Qual que nós vamos configurar então essa barra de rolagem parecida com essa, utilizando a mesma lógica? Simples, desenhei a barra de rolagem, tem que estar na opção modo de design, tá bom? Se não tiver selecionado, significa que o seu comando está livre para ser usado, mas não é isso que a gente quer. A gente quer, se ele está livre para ser usado, mas ele não tem nada. Não tem configuração nenhuma, então eu seleciono o modo de design, agora sim ele está selecionado.
vou na opção propriedades, vou na opção categorizado. Primeira coisa que você tem que fazer, Linked Cell. O que é o Linked Cell? É o vínculo da célula. Aqui nós não vinculamos a célula L1, mesma coisa, L1. Vou vincular a mesma célula para não ter problema. Vamos descer até a opção aqui, ó, rolagem. Na nossa barra de rolagem anterior, nós percebemos que nós tínhamos uma limitação. Qual que era a limitação? O valor máximo, que era até 30 mil. Aqui não, nós já não temos essa limitação. Vou dar um exemplo, 130 mil vai ser o nosso valor máximo. E vou fechar. Ok? Vamos executar esse comando? Vamos. Então, sai do modo de design e agora vamos executar a barra de rolagem. Olha, funciona da mesma forma, pessoal, não tem diferença nenhuma. Então, eu inseri a barra de rolagem, fui em propriedades, vinculei a célula e alterei o valor máximo. Simples, né? Olha só, vou rolar toda a barra lá para baixo e olha só o valor que eu chego, 130 mil, coisa que eu não conseguiria fazer com essa barra, ok? Então, antes de finalizar o vídeo, vou só dar mais uma dica. Essa barra de rolagem aqui, ela tem uma apresentação mais bonita, é mais interessante, e você ainda pode mudar a cor, fazer algumas personalizações. De que forma? Clica de novo aqui em propriedades, pode deixar em categorizado mesmo, cor de fundo. Você pode mudar a cor de fundo, tá vendo as opções que você tem aqui? Exemplo, vou colocar nessa cor aqui, ó. Pode ser uma cor que combine mais com o seu painel, com a aparência da sua tela. Então eu vou deixar essa cor aqui mesmo. Vou só fazer o seguinte, a gente já viu que ele ultrapassa, ele não fica preso nas 30 mil linhas que tem aqui na barra de rolagem anterior. Então eu vou voltar para a quantidade máxima, que é 207, que é a quantidade máxima que eu tenho da minha tabela, da minha matriz. E vou desenhar aqui, ajustar só o tamanho dela. E olha só como fica mais interessante. Sai do modo de design e olha só. Fica ou não fica mais bonito? Fica ou não fica mais apresentável? Então, você não precisa ficar preso somente aos controles de formulário. Você pode aprender um pouco dos controles ActiveX. Por quê? Porque eles ampliam o seu horizonte, né? Então, limitações que eu tenho no controle de formulário, eu não tenho no controle ActiveX. Certo? Então fica aí para vocês essa alternativa, essa outra dica.